A paz do Senhor, irmãos, do nosso canal de Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para mais uma lição dominical. Desta vez a lição de número 11, que nos fala sobre o presbítero, bispo ou ancião. Nosso texto áureo se encontra em Tito, capítulo 1, versículo 5. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. A verdade prática diz: o presbítero deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. O termo presbítero é o termo que se sobressai como palavra-chave em nossa lição, que é ancião ou uma pessoa madura na fé. O presbítero, apesar de algumas denominações apresentarem o ancião como o presbítero por idade, vendo maturidade pela idade do indivíduo, da pessoa, na verdade que na Bíblia presbítero não diz respeito à maturidade da idade, mas sim à maturidade da fé. Haja vistos muitos terem muita idade física e maturidade zero espiritual. Então, a maturidade que a Bíblia requer do presbítero não é simplesmente uma maturidade física, isto é, uma maturidade intelectual, mental, de experiência de vida comum, de experiência de vida social ou pessoal, mas sim, acima de tudo, de experiência espiritual. Na Bíblia nós temos presbíteros jovens, como é o caso do jovem pastor Timóteo. Nós temos isso. Nós sabemos que a questão do ministério eclesiástico ou dos dons espirituais no período da igreja primitiva, como nós estamos vendo em toda a nossa lição, que na igreja primitiva e biblicamente os dons ministeriais eles não são cargos, eles são vocação. Não há, são vocações, não existe cargo. Na igreja primitiva não existia a ideia de cargo. Existia a ideia de respeito à liderança? Claro que sim. A Bíblia fala dos apóstolos como os principais. Também fala do respeito deles à liderança do mestre Jesus, o mestre aqui em forma humana. Mas também percebe-se na Bíblia que o ministério, a questão ministerial, não dizia respeito a cargo eclesiástico, dizia respeito a vocacionados. Então, ou tinha vocação ou não tinha vocação. Hoje, no entanto, nós vemos muito mais a questão do ministério voltado como a ideia de cargos. Então, o presbítero na igreja primitiva tinha que ser alguém apontado pelo Espírito Santo, apontado pelas pessoas da igreja e de fora da igreja. Tinha que ser alguém que manejava bem as escrituras, isto fala de saber utilizá-la bem, não apenas com o discurso teológico e filosófico teórico, não apenas o homem que conhece as teses teológicas do momento, mas, acima de tudo, um homem que tinha autoridade nas escrituras. Esta autoridade dizia respeito a um conhecimento concedido à luz da própria Bíblia, apenas com a Bíblia. Levando em conta que muitas das doutrinas que nós conhecemos em nossos dias, como a doutrina da Trindade, não existia o conhecimento claro delas no período bíblico. No período da igreja primitiva, embora se busque ao Senhor e se creia na pessoa de Deus Pai, na pessoa de Deus Filho e na pessoa do Espírito Santo, embora se tinha certeza de que o Filho pediu ao Pai para que viesse outro Consolador, um ser pessoal. Paulo, por exemplo, fala do Espírito Santo, dizendo: não entristeçais o Espírito. Então, delegando a ele a característica, o atributo de personalidade. No entanto, eles não tinham uma ideia clara de doutrinas como a Trindade. Então, hoje nós temos uma teologia sistemática, nós temos um manual de doutrina, como o caso deste aqui, que eu mostro a você na tela,
mas isso foi agora. Isso aqui passou. Para chegar até aqui, houve-se um período gigantesco de muita discussão, prolongada reunião, conselhos e confissões de fé que foram produzidas para chegar até esta condição teológica. No período, portanto, da igreja primitiva, tudo era vocação e escritura. Vocação e escritura. Nós temos na igreja de Bereia, a Bíblia falando de Paulo chegando na igreja dos bereanos, enquanto se ministrava a palavra, os irmãos em Bereia conferiam nas escrituras se realmente o que Paulo estava pregando era realmente, verdadeiramente bíblico. Agora você percebe hoje que nós temos outros costumes. O que não temos nada contra os costumes, estamos apenas expondo a visão bíblica, que creio ser a mais importante, e a visão bíblica era justamente esta, de que ministério na igreja primitiva é dom. Ministério na igreja primitiva não se requeria do candidato a isto, não o obrigaria a ir até pastor se ele não tivesse vocação, não o obrigaria a iniciar como diácono se esta não fosse a sua vocação. Então ele desempenhava um papel vocacional e não de cargos. O que, repito, não é nenhuma crítica ao modelo adotado pelas denominações. Cada um sabe que durante o período da história da igreja houveram sucessivos motivos que acabou tornando a igreja em uma igreja com pensamento conduzido por circunstâncias que moldaram um novo pensar na igreja. Mas é necessário que se esclareça qual era a visão bíblica sobre a questão eclesiástica nas Escrituras. Então nós vamos estudar sobre o presbítero. A nossa leitura bíblica em classe está em Tito 1, versículos 5 a 7, e está também em 1 Pedro 5, 1 a 4. Ambos, Tito e Pedro, são ou foram obreiros na obra do Senhor. Tito capítulo 1, versículo 5 diz: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus. Despenseiro é o que serve, né? Não soberbo, que cuida da despensa, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. 1 Pedro 5, 1 a 4 diz: Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu que sou também presbítero, com eles. Vou repetir. Isto é Pedro dizendo. Aí você diz, mas Pedro era apóstolo, pastor ou presbítero? Diz aqui o texto: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, glória a Deus. E quando aparecer o sumo pastor, que aqui é Cristo, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Recompensa aos presbíteros. A Bíblia fala de várias coroas para os crentes. No tribunal de Cristo, o presbítero irá receber a coroa de glória. Recomendo aos professores que nos acompanham aqui, a maioria são professores da escola dominical, que acompanha e pega conosco conhecimento para a escola dominical, pesquisa sobre o tribunal de Cristo, caso conheça pouco sobre o assunto, onde nós vamos ver sobre a coroa aos presbíteros.
Eu perguntei se Pedro era apóstolo, se Pedro era presbítero ou Pedro era pastor. Jesus escolhe dos discípulos, todos nós somos discípulos, independentemente do cargo, e não podemos esquecer disso. Quando esquecemos disso, colocamos o dom ministerial, porque é o seguinte, palavras de Messias Ferreira, certo? Hoje nós temos o presbítero vocação, não só presbítero, todas as áreas ministeriais. Nós temos o presbítero vocação e o presbítero cargo. O presbítero vocação, ele realmente foi chamado por Deus. O presbítero cargo, ele foi favorecido, talvez porque já é velho, talvez de idade física, talvez porque ele é um ajudante da igreja no que diz respeito a algo financeiro, talvez porque ele é o mais antigo da igreja, talvez porque ele é um empresário na igreja, enfim, há N motivos, ou porque alguém gosta muito dele, mas ao vocacionado que sabe quem chamou, para o que chamou, ou seja, o que é ser presbítero. O modelo de presbitério, de acordo com Pedro e de acordo com Tito, onde lemos, está um pouco distante em alguns aspectos dos modelos que vemos hoje. Não há nenhuma crítica a presbítero, porque este que vos fala também é presbítero da Assembleia de Deus, ok? Mas vou dizer uma coisa aqui aos amados irmãos, entenda bem. Pedro era tanto apóstolo, quanto presbítero, quanto pastor. Aí você diz, mas se for pastor, deixa de ser presbítero. E evangelista ele não foi? Como apóstolo, ele fez um bom trabalho de missões. Apóstolo quer dizer comissionado, enviado, como nós já estudamos o ministério apostólico aqui em lições anteriores. Então Pedro, ele tanto é apóstolo, quanto é presbítero, quanto é pastor. Isso que eu disse a princípio. Na igreja primitiva, não tinha esse negócio de eu fui diácono, hoje sou presbítero. Eu fui presbítero, hoje eu sou evangelista. Eu fui evangelista, eu sou pastor. É algo próprio de costumes, e eu acho que costumes não se discute. Costumes e tradições não se discute. E não estamos aqui para discutir isso. Mas é uma coisa que a gente precisa, acho que vale a pena a gente destacar, pois estamos falando em termos bíblicos, e a Bíblia é a Bíblia, né? E em termos bíblicos, no período da igreja primitiva não tinha isso, é isso que eu estou destacando, não tinha isso. Ou seja, era o presbítero, era o evangelista, era o pastor. Cada um sabia a sua função e as qualificações destes eram exigidas obrigatoriamente antes de serem consagrados a tal, e não simplesmente a partir de quando eram consagrados. Vamos lá, não é em todo caso, mas há caso que, por exemplo, amado presbítero, você que me assiste, também sou presbítero, você que me assiste, você ora por enfermos, você prega a palavra com ensino, você ensina a palavra, você maneja bem a palavra, você é batizado com o Espírito Santo, o que prova não só a salvação, mas a sua vida espiritual, com capacitação para a obra. Você é alguém que se sente vocacionado para o título que lhe foi dado. Você enxerga o presbitério como um título, um cargo ou uma vocação? São perguntas que nós, presbíteros, devemos nos fazer. Quando eu falo de orar por enfermos, é porque na igreja primitiva o presbítero orava por enfermos. Está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja. Hoje nós temos presbíteros, muitos casos. Claro, não são todos, por favor, é uma minoria. Mas nós temos casos de presbíteros que nós vamos ouvir o presbítero com uma saudação. Ele pega no microfone tremendo, né? Porque ele tem vergonha de dar uma saudação. Isto não é presbitério. Pelo menos não à luz da Bíblia. Tem até o cargo. Até foi consagrado. Até está na posição e tem a credencial. Mas não desenvolve a função. Talvez porque ele não tem vocação. O homem erra às vezes também na escolha. É de praxe, né? Quem não erra é o Senhor. Objetivos. Os objetivos da nossa lição é conceituar o termo e a função do presbítero, o que é ser presbítero e o que é a palavra presbítero, valorizar também
o ministério do presbítero e apontar os deveres do presbítero. Qual o significado da função presbítero? A escolha dos presbíteros e o significado da função no primeiro tópico. De acordo com a Bíblia de Estudo Palavras-Chave, olha, está até ali na minha frente, né? Vale a pena, viu? Dica que eu dou aí a vocês. Palavra-chave é uma das minhas Bíblias preferidas para o estudo bíblico. De acordo com a Bíblia de Estudo Palavras-Chave, o termo presbítero, do grego presbiteros, é uma forma comparativa da palavra grega presbis, pessoa mais velha, como substantivo, e no emprego dos judeus e cristãos, presbítero é um título de dignidade dos individuais ou dos indivíduos experientes e de idade madura que formava o governo da igreja local. É um sinônimo de bispo, do grego episcopos, supervisor, de professor, e do grego didáscolos, e de pastor, que é no grego poimen. Observe aí, viu? Por isso o presbítero tem que ser um bom manejador da palavra. Você viu o termo didáscolos do grego, que é o sentido de mestre ou professor, aquele que ensina. Então, qualquer presbítero que não exerce também essa função, certamente não tem o ministério de presbítero. A vocação de presbítero é apenas um cargo para ele. A liderança local. O apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas locais, por onde as plantava, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. Que é uma coisa bem interessante para a gente dizer, é que às vezes nós ignoramos a organização da igreja. Não é só porque a igreja está bem, cheia de pessoas na plateia e etc., aí é que se tem que se preocupar com organização. Então, ao implantar igrejas, o apóstolo Paulo se preocupava muito com a organização. E ele ordena a Tito que estabelecesse presbíteros para trabalhar também na questão de supervisão, que é o sentido no grego da palavra episcopos. É a supervisão. E as qualificações? Em o Novo Testamento, as referências aos presbíteros encontram-se no plural presbíteros, bispos ou anciãos. Nós vemos referências como em Atos 11:30, entre outros textos, inclusive Tiago 5:14. Como a liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes da fé para cuidarem da igreja. A função dos presbíteros era pastoral. Portanto, o presbítero é um pastor, um apacentador de ovelhas. A palavra de Deus expressa qualificações bem objetivas para o exercício fiel dessa função. Às vezes nós que somos presbíteros, vemos muito, hoje criou-se uma cultura, às vezes a gente vê muito isso por aí. Por exemplo, você vai convidar um pregador para pregar na tua igreja, você pergunta, ele é o que na igreja? Ele é presbítero, pastor? Não, ele é presbítero. Aí alguém diz assim, é que se fosse pastor era melhor, né? É porque ele vai pastorear a igreja, ele vai assumir o trabalho da igreja? Então a gente costuma medir a pessoa pelo título que ela tem. Isso é um hábito do Ocidente, né? Acho que não só do Ocidente, até o profeta Samuel, quando viu o irmão de Davi, julgou a aparência, né? Mas do que adianta ser, às vezes você olha para alguém que dos ombros para cima se sobressai ao povo, mas se esconde atrás da bagagem. Então essa é a questão. O bom mesmo é observar a vocação. O presbítero também tinha uma função pastoral, como vimos na lição. Então não se tinha na igreja primitiva, e estamos estudando justamente o modelo bíblico. O modelo bíblico. Na igreja primitiva não se tinha aquela questão do presbítero, ou do apóstolo, ou do evangelista ser desconsiderado, desqualificado como autoridade espiritual, pelo fato de que ele supostamente fosse inferior a um pastor. Na verdade, a questão de superior e inferior
não existia na questão ministério na igreja, nem entre os dons espirituais e nem entre os dons ministeriais. É o que Paulo ensina a Corinto, por exemplo, sobre dons espirituais. Paulo diz que o Espírito usa um para a profecia, outro em línguas estranhas, outro nas curas divinas, mas o Espírito é o mesmo que opera tudo em todos. Então, o sentimento que nós deveríamos ter nunca era de que um é superior ao outro, mas de que o presbítero, por exemplo, é um dispenseiro da graça de Deus. É aquele dispenseiro, era o servo que cuidava da dispensa. Não se podia vê-lo. Nós dissemos isso na outra lição, não é? Não dava para ver o dispenseiro. Ele estava sempre na cozinha. Ele estava liderando os servos que ia trabalhar, uma espécie de governante, um mordomo. Então essa é a questão que a gente precisa compreender sobre os ministérios. E as qualificações do ministério são muito bem patentes nas Escrituras. E nós vimos aqui nos textos sagrados muitos desses ministérios, qualificações desse ministério. O que o presbítero tinha que fazer? O presbítero então tinha a ordem de apacentar, a ordem de ensinar e a ordem de administrar. Então, um presbítero, ele tem as funções de apacentar, a função de ensinar e a função de administrar. Como presbítero, já estivemos em situações em que alguém disse: não vamos congregar na igreja porque lá não tem pastor, tem um presbítero. Você veja que é falta de entendimento bíblico, que a função do presbítero também é a função pastoral. Então nós temos o dever de apacentar, cuidar do rebanho do Senhor. Ensinar, fico pensando, o que ensina numa igreja? Um obreiro que não estuda a palavra de Deus. Você não precisa ter uma biblioteca grande nem ser teólogo, mas precisa ter um relacionamento profundo com a palavra de Deus. Claro que se você busca um conhecimento de teologia, de pessoas que conhecem mais do que você, isso vai te ajudar muito. Mas aí você estuda por causa do ministério, para te reforçar ao ministério. A teologia não é para o ministério, mas é por causa do teu ministério. Essa é a questão. E era necessário ser administrador. Alguém que administra não é só financeiramente. A função do líder não é ele centralizar tudo para ele fazer só. A função do líder verdadeiro, é aquele que sabe dividir tarefas. Então, quando tem um líder que ele acha que ele confunde a liderança dele com a posição de alguém que tem que fazer tudo sozinho, só eu tenho que fazer tudo, ele se sobrecarrega, não faz nada. Nada funciona. Então, a função do líder é justamente a de administrar, que é delegar funções na igreja e supervisionar o funcionamento destas funções na igreja. É o cargo de presbítero. Isto, claro, requeria uma maturidade espiritual grandiosa da parte dos obreiros. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, disse para não consagrar ninguém precipitadamente. Não poderia colocar alguém neófito, um novo na fé, para ser ou possuir ou exercer uma função tão elevada de importância no reino de Deus. Vamos concluir. Então, o presbítero, a importância do presbítero é visto nas Escrituras. E nós vemos o significado do termo, né? Por exemplo, em 1 Timóteo 4,14 o texto diz: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição de mão dos presbíteros. Aqui nós temos algo muito interessante, o cargo dado, a posição dada a Timóteo, o apóstolo Paulo dizendo: desperta o dom, não desprezes o dom que há em ti. É o que alguns fazem ao ser chamado para o ministério. Eles
se intimidam, eles correm. Parece que o jovem Timóteo sofreu alguma pressão sobre ele, que ele quis desanimar do seu ministério. Ao que Paulo, porque não é sem motivo que Paulo escreveu, tenho certeza que havia motivo para escrever estas palavras. Ao que Paulo lhe escreve, lhe envia em carta, dizendo: não despreze o dom que há em ti. Paulo está cobrando de Timóteo: Timóteo, cadê o dom? Por que você não está exercendo a função da vocação que o Senhor te deu? Onde está, Timóteo? Onde está? E quando o texto diz que foi separado por profecia, nos faz lembrar como escolheram Matias em lugar de Judas, como escolheram alguém para fazer missões e como escolheram alguém para o diaconato. A Bíblia diz que eles sempre oravam e apresentavam homens de boa reputação. Timóteo se aplicava, caía e se enquadrava nesses termos. Muito bem. Então o que acontece? Foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou a Timóteo, aconselhando-o acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo Conselho de Obreiros. O Novo Testamento classifica esse corpo de obreiros de presbitério, do grego presbiterion, substantivo de presbítero, um conselho formado por anciãos da igreja cristã. Glória a Deus. No Antigo Testamento nós vemos os reis, por exemplo, os reis, os profetas, líderes como Moisés, reunindo os anciãos do povo para tomada de decisões no ministério. Isto é também uma questão cultural em Israel ou no Oriente, e vemos isso também refletindo na questão do presbitério da igreja, um supervisor, um administrador. Cabe ao líder, ao pastor, convidar os seus obreiros, especialmente seus presbíteros, para o trabalho de questionamentos. Em que sentido? No sentido de planejamento, de exposição de planejamentos, como seu conselho. A atuação do presbitério no Concílio de Jerusalém em relação às sérias questões étnicas e eclesiásticas que podiam comprometer a expansão da igreja, os apóstolos e os anciões presbíteros foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. Acabo de dizer isso. Atos 15, 2, 6, os versículos 9 a 11, nós tivemos a primeira discussão teológica na igreja primitiva, né? E aí, os gentios, eles têm que circuncidar ou não têm? Jesus é para os gentios também ou só para nós judeus? Como é que é esse negócio? E aí a confusão foi feita, né? Aí nós temos em seguida, os presbíteros foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. A igreja primitiva, diz a Bíblia em Atos, perseverava na doutrina dos apóstolos, que é o ensino que eles receberam das Escrituras, do Antigo Testamento e também do Mestre Jesus de Nazaré. Então, irmãos, fundamentado na palavra de Deus, desde os primórdios cristãos, o presbítero atua no governo da igreja local junto ao pastor, e é necessário valorizarmos o cargo a vocação de presbítero. Os deveres do presbítero. O presbítero tem o dever de apacentar, de liderar a igreja local e de ungir os enfermos também. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Ele revela a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas. O membro da igreja local tem de se sentir à vontade para procurar qualquer um dos presbíteros e receber orações ou uma palavra pastoral. Tal obreiro foi separado pelo pai e pela igreja para atender a estas demandas. E aí como fica o presbítero que é cara fechada, de delegado,
não fala com ninguém onde ele chega, entra na igreja e sai da igreja, não dá a paz do Senhor a ninguém. Eu fico observando esse tipo de coisa na igreja e pensando, meu Deus, onde é que estão fabricando obreiros ultimamente, né? Obreiro tem que ser humilde, tem que falar com as pessoas. Quem vai pedir uma unção com óleo para um presbítero desse, me diga? Que ele chega na igreja, ele não é simpático nem com os filhos, né? Quanto menos com a igreja do Senhor. Eu não sei qual é, se você que está me assistindo é desse jeito, você pode dizer, mas é meu jeito de ser, eu sou fechado. Ué, então tudo, meu irmão, vence isto. Quando nós estamos numa função, nós vencemos. Vencemos ou não vencemos? Vá trabalhar numa loja como atendente, com esse seu jeito fechado, introvertido, e você vai ver que você não vai passar na entrevista. Não vai dar certo no teste. Ou você vence isso, ou você fica desempregado, arruma outro emprego. E na obra do Senhor, que é mais importante que o emprego? Se não há vocação, então não concorda com a consagração e a separação? É ou não é? Agora, uma outra questão que eu quero destacar é a seguinte. O presbítero tem que ter muita sabedoria na unção com óleo, que também tinha uma questão muito cultural, né? No período da igreja primitiva em relação ao óleo, mas a gente vai deixar quieto por hora a questão cultural. Mas hoje nós vemos que a questão da unção com óleo foi banalizada, né? Tem presbíteros que não sabem como fazer. Às vezes a gente vê muito pessoas, o presbítero envia o frasquinho de óleo, são muitos modismos que tem surgido. O frasquinho de óleo dá para o doente, coloca o óleo da unção no local da enfermidade, transparecendo ao rapaz ou à pessoa que está pedindo a oração com óleo, que o óleo é um tipo de remédio poderoso, curativo, miraculoso em si. Mas eu nunca vi na Bíblia a expressão óleo ungido. Coloca aí nos comentários se você já viu, ou no chat, aí você que está assistindo, ou aqui embaixo. Você já viu a expressão óleo ungido? Eu nunca vi. Você já viu o Espírito desceu sobre o óleo? Eu nunca vi. O Espírito usou o óleo, o Espírito estava no óleo? Eu nunca vi. Não existe isto. Mas alguém pensa que sim, né? Então o presbítero tem que fugir desses modismos nas suas funções. Não só na questão da unção do azeite, mas o seu ensino ser absolutamente bíblico. Alguém pode dizer, mas o bom samaritano colocou o óleo sobre as feridas do rapaz que foi acometido por uma surra violenta dos ladrões, né? Mas aí eu vou te dizer uma coisa. Não se tratava da mesma função de consagração de presbítero ou de unção. Não. Tratava-se apenas de uma parábola demonstrando o amor ao próximo, àquele que era tido como rival e que estava usando como remédio mesmo. Não havia unção nenhuma ali, no sentido espiritual. Então não podemos pegar uma narrativa desta e confundir e fazer uma doutrina. Isso é descontextualizar a Bíblia, fazer uma exegese do texto sagrado e não uma exegese, que seria o correto. Então essas são as funções: apacentar a igreja de Cristo, liderar uma igreja local e ungir os enfermos. São algumas das muitas responsabilidades do presbítero, como nós vimos aí, também a administração, o ensino da palavra e etc. Espero que a nossa lição tenha sido muito útil para você. Fique na paz do Senhor Jesus, que Ele continue abençoando e conduzindo o teu ministério a um ministério eficaz. Irmão, presbítero, diante disso que eu ouvi, eu acho que não tenho função. Conversa com o teu pastor, porque de repente você pode até ter sim. Se no teu coração há anseio, aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Às vezes o que você precisa é buscar um aprimoramento, porque dom é concedido, mas para ser concedido precisa ser buscado. E depois que é buscado, ele é desenvolvido através da dedicação do que recebe. Deus abençoe a sua vida e ministério,
em Cristo Jesus. Espero os teus comentários aí, a fim de que possamos continuar com esse trabalho. Deus abençoe.